né? Hoje quem vai falar para nós é a Regina Viscolini, é a Regina Célia Martins, né? O tema é o bem e mal, eu tenho escolha, e ela veio de Marília. Qual centro que você participa lá? João de Camargo. Nós agradecemos sua presença, tá? Nós vamos fazer uma leitura, prece, e você fica à vontade, tá? Desportos. Se há esportes que auxiliam o corpo, há esportes que ajudam a alma. A marcha do dever retamente cumprido, a regata de suor no trabalho, o exercício do devotamento ao estudo, o salto do esforço acima dos obstáculos, a maratona das boas obras, o torneio da gentileza, o mergulho no silêncio diante da injúria, o nado da paciência nas horas difíceis, a ginástica da tolerância perante as ofensas, o voo do pensamento às esferas superiores, a demonstração de resistência moral nas provas de cada dia. Todos esses desportos do espírito podem ser praticados em todas as idades e condições. E creia que qualquer campeonato, num deles, será prêmio de luz em seu coração a brilhar para sempre. Emmanuel. Que linda! Então, neste momento, vamos inspirar o ar lentamente, soltando também lentamente, nos acomodando o melhor possível na cadeira, esquecendo os problemas do dia a dia, das dificuldades, e nos concentramos no aqui e agora, agradecendo ao Pai Celestial pela oportunidade da vida, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, por tantas bênçãos, pelos benfeitores queridos que amorosamente deixam tudo em ordem no plano espiritual para receber a todos, encarnados e desencarnados. Somos gratos, Senhor, por tantas coisas maravilhosas que temos em nossa vida. A tua graça e com a tua permissão, Pai, iniciamos as atividades desta noite. Assim seja. À vontade. Você quer que eu faça para cá? Tá mexendo no computador, acho que melhor passar para cá, né? Não. Não te atrapalhar. Ele pega. Porque às vezes, como eu ando, por causa de ficar passando slide, né? Às vezes, já que você está gravando. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Eu não tenho nenhuma pretensão de, assim, voltar um tema, que é um tema, assim, que aparentemente para nós parece até fácil, né? Parece bem simples a gente distinguir o bem do mal, mas se a gente observar a trajetória da humanidade e aonde nós estamos, e tantas coisas que a gente observa que às vezes a gente se assusta, né? Imagina, eu não seria capaz de certas atitudes, como que ainda existe tanto mal no mundo, por que coisas ainda assim acontecem, embora nós como espíritas saibamos que nós somos espíritos, fomos criados simples e ignorantes, que estamos numa trajetória de aprendizado, a gente se choca com aquilo que a gente observa que é cruel, com aquilo que a gente considera desumano, com aquilo que a gente entende ser o mal. E a gente geralmente imagina que nós escolhemos trilhar o caminho do bem e que o mal é algo que nós estamos tentando deixar para trás, que nós já somos mais voltados a fazer o bem do que fazer o mal. O grande problema é nós conseguirmos realmente identificar o que é o bem e o que é o mal. O que é para nós espíritas o bem e o que deixa de ser o bem e é o mal? Quais são essas circunstâncias que nos colocam a conhecer o que seria o bem e o que seria o mal? As leis de Deus, elas não se mudam, elas são eternas. Foram criadas em um momento em que nós ainda não temos condições de compreender,
viver e elas permanecerão eternamente. E, portanto, nós podemos dizer que são atemporais. O bem e o mal, de acordo com as leis divinas, não se alteram. O conceito do que é bom sempre foi e sempre será. E do que é mal também. Nós, do ponto de vista humano, podemos e vamos criando normas e leis que regem o convívio em sociedade e regras que com o tempo se mudam. Por exemplo, se nós voltarmos lá na antiguidade, tinha uma lei que era chamada Lei de Italiano, a lei do olho por olho, dente por dente. E a sociedade achava normal que alguém que furtou tivesse a mão cortada. Ninguém na sociedade questionava aquilo ou achava aquilo cruel. Era natural, do ponto de vista da nossa condição evolutiva naquele momento de conhecimento e de vivência histórica. Isso a gente observa que foi mudando, né? Com o tempo, conforme a gente foi evoluindo culturalmente, socialmente, moralmente, as leis humanas foram mudando. As leis divinas já eram, são e serão. Aquilo que é o bem em sua plenitude, na plenitude de Deus, sempre foi e sempre será. E aquilo que é equivocado ou é o mal, que é a ausência do bem, também sempre foi e sempre será. Nós é que precisamos ir passo a passo, compreendendo essas leis divinas e conseguindo compreender o que é bem. Então, portanto, nós podemos dizer que tudo que está de acordo com a lei de Deus é o bem. E eu creio que para nós seria possível resumir nos 10 mandamentos. Eu acho que aquelas colocações recebidas por Moisés, elas resumem todos os comportamentos que nós podemos praticar. Ali existe um código de vivência, onde o bem está delimitado. E todas as vezes que nós não vivemos daquela forma, nós erramos as regras da lei divina e de alguma forma nós praticamos o mal. Então nós infringimos essa lei divina. Muitas vezes nós furtamos, muitas vezes nós adulteramos, não honramos pai e mãe e tantas outras coisas que aparentemente passam despercebidas na sociedade e nós ainda fazemos. Estamos caminhando para o bem? Sim. Estamos caminhando para um dia podermos ser semelhantes ao nosso irmão Jesus? Sim. Mas ainda somos crianças espirituais começando esta jornada. E nesta fase evolutiva que nós estamos, nós ainda olhamos o bem e talvez nós não consigamos compreender o bem na plenitude que foi descrita para Kardec. Kardec se preocupou em tentar traduzir, explicar de forma mais simples, perguntando para o Espírito da Verdade quais são as características do homem de bem, ou seja, daquele espírito em trajetória humana que se disponibiliza a fazer o bem. E obteve como resposta que nós temos que ser caridosos, praticar a lei do amor, da fraternidade, fazer ao próximo exatamente aquilo que nós gostaríamos que nos fizesse, trilharmos e seguirmos basicamente os exemplos de Jesus. Aqueles exemplos de amor, de caridade plena, de fraternidade plena, que nós procuramos estudar, que nós procuramos compreender e que nós tentamos seguir. Mas será que nós conseguimos, diante de tantos séculos que nós estamos vivenciando a religiosidade? Se nós pegarmos de Moisés para cá, o homem passou a ter essa noção de um Deus único, da religiosidade, e começou a trilhar vagarosamente o seu caminho no sentido de caminhar para o bem. E nós evoluímos bastante, nós caminhamos bastante. Hoje, a gente se choca, como eu disse no início, uma série de circunstâncias que há 200, 300, 500 anos atrás nós não nos chocaríamos.
por volta do século XI, XII, nós pegávamos espadas, vestíamos armaduras e em nome de Deus saíamos estipando, empalando, matando, e depois tivemos também, né, depois das cruzadas, das Inquisições, todo aquele período da Inquisição, em que nós achávamos que estávamos fazendo certo. Hoje a gente olha para trás e fala, meu Deus, como que nós queimávamos os outros na fogueira. Como se aquele momento histórico tivesse ficado para trás e nós não tivéssemos feito parte daquilo. Parece que é um conto, parece que é algo do qual nós não fazemos parte. Mas fomos nós que estávamos lá. Fomos nós que não ouvimos o Cristo no Sermão da Montanha. Fomos nós que entendemos a religiosidade ou a ideia do amor divino de forma equivocada, transformamos isso em amor humano e passamos a ter preconceitos para com aqueles que não pensavam como nós e achamos que precisávamos eliminá-los. Foi isso que nós fizemos com a religião do passado. Nós criamos religiões mais humanas do que divinas. E em nome de um Deus que nós criamos a nossa imagem e semelhança, nós matamos, nós usurpamos, nós acumulamos riquezas e poder, confundindo o reino de Deus com o reino humano, material. E achávamos que estávamos fazendo certo. E achávamos que estávamos do lado do bem. Com o advento do Espiritismo, o Espírito da Verdade veio e disse a Kardec que agir no bem é uma questão de inteligência e que nós precisamos sair dessa nossa circunstância do imaginário e da fantasia. Nós, hoje, que já caminhamos para não termos talvez atitudes tão violentas, olhamos para o bem e o mal de uma forma ilusória, principesca. Quando nós pensamos no bem, quando nós pensamos em algo que seja bom, nós imaginamos que isso seja bonito, que isso seja perfumado, um jardim de flores, uma pessoa bonita, uma pessoa bem trajada, como uma princesa, um herói. Alguém que nós olhamos e aquela aparência material faz com que nós achemos que ela representa o mal. E quando nós pensamos no mal, nós achamos que o mal é feio. O mal, ele é um comportamento feio. E, portanto, nós associamos uma aparência feia com um local deserto, onde todas as flores foram retiradas e só temos espinhos, aonde a pessoa tem uma aparência feia. E nós mesmos, no nosso imaginário religioso, nós pintamos, né, a figura do demônio. Nós criamos as figuras do maligno como sendo algo frio, algo escuro, algo que faça com que a gente olhe e a gente tenha repulsa. Mas será que é tão simples assim? Segundo o Espírito da Verdade, é através da inteligência que nós conseguimos distinguir entre o bem e o mal. Mas será que é tão simples assim? Que nós conseguimos identificar pelo belo e pelo feio e nós criamos uma ideia de identificação entre o bem e o mal? Será que nós usamos a inteligência dessa forma que Kardec idealizou e ouviu com orientação dos Espíritos? E ao usar essa inteligência, será que nós fazemos para o nosso próximo exatamente aquilo que nós gostaríamos de receber? Ou será que muitas vezes nós achamos que o nosso próximo não é merecedor? Que o nosso próximo é alguém que é mau na minha forma de ver ou de pensar? Porque eu tenho um ideal de mal que está relacionado com o meu conhecimento, com a minha cultura, com a minha forma de ver a vida. Cada um de nós tem. Somos todos espíritas aqui, mas cada um de nós tem uma visão determinada sobre o bem e sobre o mal. É natural. Nós refletimos sobre isso. E é baseado nessa reflexão que o Kardec disse que nós iríamos descobrir. E quando nós tivéssemos dúvidas, ele sempre nos disse que devemos fazer ao outro aquilo que gostaríamos de receber. Porque assim, provavelmente, nós faremos bem.
Porque se nós não iríamos fazer para o outro algo que é ruim, e nós tínhamos que receber de volta. Ah, eu vou furtá-lo, porque nem conheço ela mesma. Só uma pergunta, mas a história, isso tudo lá atrás, e algumas coisas estão acontecendo tudo de novo. Né? Em que sentido? Hã? Em que sentido? Em geral, né? A maldade Ainda é maior do que a bondade no planeta de expiação de provas. Exatamente. Né? Então, mas por que isso acontece conosco? Se nós temos condições de raciocinar, se nós, hoje, temos o Consolador prometido para que a gente reflita, eu vou te furtar? Não. Pensando que amanhã alguém pode me furtar, porque eu estou plantando a semente do furto. Não vou fazer, correto? É uma questão de moral, né? Quando a pessoa, porque independente da religião, ela vai fazer uma análise do que é o certo e o errado. É o estado evolutivo dela, né? É o nosso estado evolutivo. Hoje eu ouvi chegou a ser até engraçado, mas eu vi esses pequenos, os rios, no rio. Ah, aqueles rios, né? E foi real isso. A gravação de um bandido fazendo a moça que tinha pego a filha, a mãe. A mãe estava em posse dele, que ela tinha que pagar, então teve toda aquela conversa. Aí numa pausa de ameaça que ele deu uma pausa, a moça disse assim: moço, faz uma semana que eu enterrei a minha mãe. Aí eu não sei até que ponto, né? Ele inventou ou não, mas foi gravado e passado. Aí ele falou: meu pai está preso, meu irmão está preso. Aí o bandido falou assim: então, me desculpa, não se desespere, pegue a Bíblia, converse com Deus. O que tinha lá, o bandido. Então, eu já vi até dizer que o bandido, quando vai roubar, faz oração antes, né? Tá vendo? Você tá vendo como que é? Olha, quer dizer, a noção do mal e do bem, ele considera aquilo o trabalho dele. Ele se considera uma vítima de um sistema e ele, como você falou, ele faz uma prece às vezes pedindo para ser abençoado no trabalho dele. O conceito dele. Aí a gente olha e fala: mas como assim? Peraí, tá lá, né? Um dos mandamentos não é não furtar. Como que ele não entende isso? Aí, então, deve ser doente mental, né? Porque psicopata, existem, né? Aqueles serial killers, aquelas pessoas que a gente fala: nossa, uma pessoa normal não faria isso, né? A gente pensa, né? Não é normal uma pessoa fazer isso, né? Então essa pessoa deve ter algum problema mental, né? Então, e ele é pego, não, ele é psicopata. Tudo aí a gente fala: bom, tá explicado, né? A gente não é psiquiatra, não entendemos essas partes da patologia, mas a gente imagina: olha, essa pessoa pratica o mal nesse nível porque ela tem algum desvio de consciência, enfim, que ela não tem essa noção. Mas você acha que isso é muito relativo, porque o ladrão, né, ele foi lá e, nossa, faz uma prece. Então, a gente tem essa dicotomia humana, e a gente se equivoca muito com essas circunstâncias do bem e do mal. Às vezes a gente acha que a gente tem uma visão profunda e a situação não é tão simples assim. Então, por exemplo, olhando para essas duas pessoas, são ruins? São boas? Né, assim, o mais de cá não é acabadinho, né? Mas assim, né, assim, olhando assim, se fosse para escolher a aparência, de lá em antes tem, né? Assim, mas enfim, a aparência nossa faz com que a gente possa definir se eu sou bom, se eu sou mau, se o meu comportamento é adequado ou não, se eu consigo raciocinar sobre o que é correto e o que não é. Sabe quem são essas pessoas? Da esquerda, eu imaginei. E da direita é um cientista
É um psicólogo, neurocientista inglês. E veja bem, Mengele é um nome que nós não ouvimos muito, né? Então é até repetitivo dizer que todos sabem que ele foi considerado uma das figuras mais cruéis, né, do nosso tempo moderno, com as experiências científicas que ele fez, né, que ele chamava de experiências científicas, com seres humanos, num momento lamentável da humanidade, tá? Quer dizer, a aparência em si não é suficiente para definir se a pessoa é boa ou não. E, aliás, né, há notícias de que o Mengele parece que acabou até morrendo no Brasil, né? Ele fugiu, ele não foi pego e ele veio para cá. E pessoas que conviveram com ele no Brasil não acreditavam que ele pudesse ser o Mengele. Porque diz que era um homem bom, pacífico, convivia bem com a vizinhança, não fazia mal para ninguém. Falar que o corpo dele foi parar num instituto de pesquisa. Por conta do comportamento. Não, mas eu ouvi falar. Quer dizer, como assim? O rapaz que entrou no cinema, o rapaz estudante de medicina, Que entrou dando do nada assim ele. Por que a pessoa faz isso? Por que aquele mal estava instituindo naquele rapaz? Por que a pessoa é psicopata, será? Tem problema mental? Será que é isso? Por que as pessoas se acham no direito de fazer o que foi feito nesses experimentos científicos que o Mengele fez? De pegar pessoas e estripar vidas. E ele não fazia isso sozinho, né? Ele tinha os colaboradores dele. 2 enfermeiras que trabalharam com ele foram presas e foram levadas a julgamento. Elas eram que anotavam tudo que acontecia. E elas não tinham histórico de violência criminal nenhuma durante toda a sua vida. E uma delas, inclusive, trabalhava como cuidadora de idosos. Como assim? Trabalhava como cuidadora de idosos, tratava bem os idosos, as famílias foram depor que não era possível que elas fossem assistentes de crueldades, porque não tinham nenhum histórico de patologia, de outras violências. E ao que se saiba, o Mengele também não. Antes e depois, não. Foi algum vencimento de que as pessoas com que eles faziam os serviços não eram humanos. Não eram de Desumanizados. foram desumanizados. É uma situação complicadíssima, né? Porque realmente é isso que acontece. Essas pessoas, em um dado momento, foram desumanizadas. E esse cientista, Simon, pesquisou exatamente isso. Ele tem um livro que se chama Ciência do Mal. Ele estudou durante 20 anos, através de N pesquisas de natureza científica, junto com uma série de outros profissionais, não só na Inglaterra, mas nos Estados Unidos, na Alemanha, o comportamento das pessoas. O porquê algumas pessoas, em algumas circunstâncias, são absurdamente cruéis. E, fora aquele contexto, são pessoas normais. Convivem com familiares, convivem com crianças, convivem e não praticam outros atos criminosos. Nós temos exemplos, como o senhor colocou. Né? Não sei a história desse rapaz, mas talvez, se fazer uma pesquisa sobre o histórico mental dele, não necessariamente ele vai ter algum histórico que reflita que desde uma infância ou ele já tem um comportamento, né, esquizofrênico ou psicopata. O pai era médico, um dos médicos renomados lá da Bahia. Ele veio estudar, parece que em São Paulo, medicina, né? E ele também, nas suas horas vagas, ele gostava de jogar videogame. O que acontece? O videogame também deve ter
Então, Vai saber, vamos né? acabar falando sobre isso aqui por causa da pesquisa dele, não que seja a minha área, tá? Não jogo nada, sou advogada, não gosto nem de jogador nenhum, não gosto de jogar. Eu tenho um filho que joga desde que nasceu e fez da informática a profissão. Ele falou que já que ele não conseguia vencer o vício, ele virou o produtor do vício. Ele trabalha com games, ele faz isso, entendeu? Mas, que assim, não tem histórico de violência, tá? A psique humana, ela é bem mais complexa do que a gente colocar, às vezes, só numa caixinha, né? Há uma série de outros fatores, que foi a pesquisa que esse cientista resolveu fazer, porque ele é de origem judaica e ele perdeu parentes nesses campos de concentração. Então ele queria descobrir por que o ser humano é capaz de desumanizar algumas pessoas, olhar para uns e entender que esses não merecem ser considerados humanos e outros não. Então ele foi pesquisar do ponto de vista neurológico, do ponto de vista físico, né? Porque ele não é espírita. Nós vamos fazer a ligação do estudo dele com a situação espírita, que é a nossa parte moral, tá? Porque é muito mais fácil a gente falar assim, é psicopata, é esquizofrênico, ou licofrênico, etc. Né? Não sei fazer distinção clínica, mas tem alguma doença mental. Toma essas atitudes por conta dessas doenças. Porque quando a gente tem uma pessoa doente, por mais que a atitude dela seja cruel, a gente acaba até perdoando, compreendendo, porque a gente imagina, ela não tem um raciocínio mental adequado. Então a gente não consegue esperar dela o mesmo que a gente espera de uma pessoa que tem uma consciência plena e que tem condições de desenvolver um raciocínio e fazer escolhas, né? Então a gente pensa assim. Agora, será que é sempre assim? Como você colocou, o videogame, a influência, será que é sempre assim? Nós influenciamos, o meio influencia. Inclusive, uma vez um amigo também que adorava videogame me deu acho que até ela conhece, Mortal Kombat. Nossa, eu fiz esse vídeo aí, eu fiquei horrorizado. Imagina você matar as pessoas assim. Tem Mortal Kombat, tem um outro que é de carrinho lá, que é Você conhece mais? Tem o GTA, né? Eu ouço o povo falar, mas assim, tem um filme, uma trilogia de filme, chama Kill Bill. Esse também você já viu? Misericórdia! Uma vez eu passei na sala, meus meninos estavam assistindo, eu falei, põe uma assim embaixo, né? Porque não vai ter ação aqui. Corta daqui, sai daqui. E ninguém tem história de violência na minha casa. Ninguém tem. Então, veja bem, existem anomalias? Existem, tá? Então, cientificamente, eles desenvolveram uma pesquisa que procurou estudar neurologicamente o ser humano para definir o sistema de reflexos que o ser humano tem com relação a essa convivência humana. Como ele trabalha, como que ele reage, como que ele reflete. Vocês já ouviram falar que nós temos empatia, correto? Que nós nos sentimos, algumas pessoas falam, as pessoas são empatas, elas sentem, elas refletem, elas conseguem sentir a dor do outro. Do ponto de vista neurológico, as pesquisas desse grupo de cientistas, ela dividiu esse sistema chamado sistema empático, no nosso organismo, para tentar explicar por que às vezes nós escolhemos fazer mal e por que às vezes nós não fazemos. E os cientistas disseram então que nós temos esse sistema empático, ele se divide em 3 mecanismos diferentes. O primeiro deles é o de reconhecimento facial. Esse sistema, ele se inicia no ser humano quando ainda bebê. Por volta dos 4, 5 meses, já começa a reconhecer, que é quando a criança começa a distinguir, a estranhar, né, a reconhecer aqueles que ela vê, que ela não vê. Ela faz isso através do campo visual. É o primeiro sistema que começa a funcionar. Então ela conhece já um ou outro, ela sorri, ela reage, né, às brincadeiras, ela começa a fazer isso, tá? Então esse é o primeiro sistema do ser humano. Ele possui de reconhecer o outro através da visão. Sequencialmente, não basta que ele reconheça o outro,
ele precisa se identificar com o outro para que ele possa espelhar o sentimento, para que ele possa espelhar o que está acontecendo. Então, por que muitas vezes a gente vai, por exemplo, caminhando e alguém vem vindo e aí a pessoa dá uma parada, a gente já para também e olha para trás, né? Ou quando a gente vê alguém, a gente adora vídeo cacetada, né? E ri do sofrimento alheio. Mas a gente normalmente olha e fala, misericórdia, esse doeu. Nossa, isso. Por quê? Eu espelho o sentimento do outro. Isso é muito comum também quando a gente assiste filmes românticos, né? Principalmente as mulheres. Os homens são mais, né, resistentes. Mas quando a gente assiste algumas circunstâncias, a gente ouve, a gente observa, a gente acaba se espelhando naquela dor que a pessoa passa. E a gente, mas às vezes aquilo é uma história de ficção, não é nem baseada na história real. E a gente se emociona, porque a gente reconhece o outro, porque a gente espelha o outro como ser humano. Então, eu reconheço e eu espelho um sentimento parecido com o meu. Mas para que tudo isso funcione, eu preciso do terceiro elemento, que é o centro do caráter. E aí a gente chega no psicopata e a gente chega na nossa escolha. Aqueles que não reconhecem, que não fazem o limite, que não escolhem o bem e que escolhem o mal, eles são todos psicopatas? O psicopata é alguém que é doente? Ou ele é mau mesmo? Seria doente da alma, né? Porque você está falando aí, eu estou lembrando daquele fato que saiu na revista Espírita, de 1800, não sei se foi 58, mas por início. Um garoto, ele matou 4 crianças menores, brincando com as crianças, pediu para as crianças entrarem no baú, e ele sentou em cima do baú, né? E os pais eram desesperados, procurando. Quando chegaram, as crianças já estavam mortas, não deu tempo de fazer mais nada. E o menino foi preso naquela época, né? E foi perguntado por que ele fez, se ele sabia o que estava fazendo. Ele disse que sabia o que estava fazendo e ele queria matar as crianças. Entendeu? Então tá. Aí ele tá. Psicopata é doente? Nesses estudos científicos, eles relatam o caso de um serial killer que foi preso. E estava no auge do surgimento dessa teoria do sistema empático e, portanto, os psicopatas, eles têm uma falha nesse terceiro item do sistema empático, não funciona adequadamente, que é essa falha do sistema de escolhas. Então ele enxerga, ele reconhece, mas o sistema de escolhas deles ele é falho e é um problema no campo visual. Essa pessoa foi presa e, por óbvio, os advogados de defesa, opa, doente, ele tem essa falha, né? Vamos ver, vamos ter que fazer um exame médico, se for detectada a falha, como está dito nessa pesquisa, ele é psicopata, ele tem essa falha, ele não consegue detectar, e aí ele comete crimes, em série, né? Porque o psicopata, ele não tem um espelhamento adequado mesmo, ele não sente. Por isso que ele não, tecnicamente, falando um pouco que eu li sobre o psicopata, até quando eu estava lendo o livro desse homem, para entender, né? Eles dizem que ele realmente não sente, ele não espelha sentimento, e ele, então, as escolhas dele não estão baseadas no sentimento, ele não consegue sentir. Mas ele sente quando ele fazer isso? Com certeza, né? Aí que tá. Então, no julgamento desse serial killer, a defesa estava usando essa argumentação. Olha, meu cliente é doente. Ele tem, né? As pesquisas científicas detectaram que o psicopata ele tem essa falha nesse sistema de reconhecimento e espelhamento e, portanto, ele não consegue sentir. E ao não sentir, para ele tanto faz se ele está matando um ser humano ou uma barata. E realmente é, né, a atitude do psicopata. Para ele,
ele faz aquilo de uma forma, né? E então ele estava fazendo a defesa nesse sentido. Aí o promotor de acusação pediu para ouvir o detetive que fazia parte da equipe do FBI que prendeu esse rapaz, que era psicopata. E foi fazendo as perguntas do promotor sobre como que eles chegaram até esse rapaz, que era psicopata, onde eles falaram que seguiram, que o FBI cria um perfil criminoso. E aí procura pessoas na região, na localidade que se enquadram, e localizaram algumas pessoas que tinham o perfil comportamental. E, diante da sequência de investigações, chegaram à conclusão, das provas, de que, dentre os suspeitos, aquele era que tinha praticado os crimes, que estava ali. E aí a acusação ficou satisfeita, a defesa veio e, tudo bem, os senhores, né, vocês pesquisaram, chegaram até ele, fez as perguntas todas, né? Então, mas o senhor sabia que o meu cliente tem um problema que, segundo a ciência, é uma falha no mecanismo lóbulo frontal, que ele não consegue fazer o espelhamento de sentimentos? Então, sim, os laudos médicos foram encaminhados, a gente mandou junto com o relatório para o judiciário e tudo, a gente sabia. Tá, então, mas aí o senhor sabe que pessoas assim são doentes, então, praticam esse tipo de comportamento. Aí o depoente falou assim: não, o seu cliente não é doente, o seu cliente é assassino. Não, mas ele tem, o senhor não viu lá do médico, ele não tem problema? Sim, ele tem problema. Mas se ele tem problema, ele não é mau, ele é assassino. Ele é doente e por isso ele pratica esses atos. E o depoente tornou a falar: não é. Porque a mesma falha e o mesmo problema de saúde que ele tem, eu tenho. Mas eu escolhi estudar e me dedicar a perseguir e prender criminosos. O seu cliente escolheu matar pessoas. Eu também não sinto nada. Mas eu não escolhi matar as pessoas. O que nos leva a entender que a anomalia física não é suficiente para definir o nosso caráter, a nossa moral. E o nosso problema se centraliza na nossa ignorância e na nossa imaturidade moral. Porque, apesar de, fora os casos clínicos gravíssimos que a pessoa perde, né, de raciocínio, na maioria dos casos nós fazemos a escolha, sim, de praticar o mal. E essa escolha, ela não é feita só por pessoas que têm anomalia. Ela muitas vezes é feita por pessoas comuns como nós. Um dos cientistas que participou dessa pesquisa, ele pegou uma criança arrumadinha, normal, pequenininha, de 4, 5 anos, e eles deixaram numa rua para ver quanto tempo as pessoas iam pegar a criança e procurar ver o que acontecia. Não durou 10, 15 minutos, as pessoas começaram a parar. Você está aqui sozinha? Porque quem te deixou aqui? Você está esperando sua mãe? A criança foi acolhida. Pegaram a mesma criança, sujaram a criança, puseram roupa maltrapilha e puseram no mesmo lugar. E a criança ficou horas lá, sem que ninguém fosse olhar, sem que ninguém perguntasse o que ela estava fazendo ali. E não contente, esse cientista repetiu essa experiência com ele mesmo. Ele era professor em Yale, ele fazia parte da equipe do Simon. Ele, professor, que ia todos os dias na faculdade, nas aulas, ele pegou, pediu um afastamento, falando que estava com problema de saúde, e ele se vestiu como um mendigo, e ele passou a frequentar os campos da universidade durante 3 meses. Ninguém olhou para ele, ninguém conversou com ele, ninguém dava atenção para ele, ele era um nada. Ele não existia, ninguém viu. E aí a gente se pergunta socialmente: sujeira muita gente? Faz a gente ficar invisível? A cor do outro
faz a gente ficar invisível? Por que alguém entra no cinema e mata uma série de pessoas? Por que tantos jovens têm entrado em escolas em outros países e aqui no Brasil acabou acontecendo uma situações também lamentáveis como essa, de pegar armas e matar indiscriminadamente, né? Disparar um ódio indiscriminado sobre quem tiver pela frente? Por que nós agimos assim? Ai, mas graças a Deus nós somos políticos, a gente não é assim, né? Quer ver uma frase bem comum nossa hoje em dia? Bandido bom é bandido morto. É? Que eu saiba, bandido morto é um obsessor. Né? Que eu saiba, Cristo falou, minha ovelha vai se perder. Gente, mas o cara mata e... Mas nós não vemos como ser humano. E por que nós estamos nos comprometendo dessa forma? É por causa do videogame? É por causa... Antes era telefone, quando eu era criança, meu pai falava: televisão estraga vocês. E era uma das coisas que eu falava: não estraga. Ah, mas só dá um exemplo. Essas novelas são pornografia, menos televisão. Eu escolho do que eu vejo. Eu vou seguir, eu não vou. Isso era uma briga que eu tinha com meu pai na infância. Meu pai ficava bravo, falava: a gente pode ver o que quiser, e se a gente não ver, se a gente não ouvir, se a gente não se instruir, a gente vai ver escondido. Enfim, a gente tem que aprender a fazer escolhas. A gente tem que aprender a compreender. A gente tem que aprender a discernir. Porque é muito mais fácil a gente jogar a culpa nos elementos, né? O que levou, há um tempo atrás, a uns jovens pararem num ponto de ônibus e espancarem uma empregada doméstica? Sabe o que eles falaram na defesa? A gente achou que era uma prostituta. Prostituta pode? Pode. Né? O que leva, como já aconteceu em locais, uma pessoa ser linchada porque alguém falou que ela era uma pedófila? Teve um caso de uma mulher, né, numa praia, que viram e confundiram a aparência dela com a de uma outra mulher que estava sendo procurada por ser pedófila, e essa mulher foi linchada e morta. E depois descobriram que ela não era aquela pessoa. Mas e se fosse? Isso justificava o linchamento? Do índio também, que foi queimado lá em Brasília. Eu pensei que tivesse. Estava envolvido. É um mendigo lá que. Você entendeu? Como que a gente... Isso daí, essas pessoas têm problemas mentais. Ou nós, muitas vezes, não olhamos os outros como ser humano, mas sim como coisa. E a gente tem, lamentavelmente, gente, sem assim, politizar uma série de situações, mas a gente está vendo isso para todos os lados. A gente viu isso na Segunda Guerra Mundial, a gente está vendo hoje outra guerra triste, né? O outro não merece viver. O outro não é digno. Né? O da minha religião, tá certo? O da minha. A gente tem visto quantas circunstâncias de xenofobia, etc. Se você não é do meu país, você está aqui, é outro ser humano. Não vamos receber. Não, mas você não acredita em Jesus. Você acredita numa religião afrodescendente. Nós somos todos humanos. E nós todos temos preconceitos, ideias pré-concebidas. E é como fruto dessas coisas que muitas vezes nós não percebemos que nós estamos criando crianças que correm riscos de fazer essas coisas no futuro. Não é por causa do videogame, mas é por conta da coisificação. Quantas vezes
Nós não pegamos as nossas crianças e não deixamos essas crianças. Não conversa com fulano, que fulano é mendigo. Não chega perto porque é. E nós, que achamos que conseguimos discernir tanto do bem e do mal, muitas vezes nós acabamos incentivando isso. Porque não é só quem tem uma anomalia, que chega às raias de ser um psicopata, que pode causar preconceito, uma comoção social. É toda uma visão de sociedade, de comportamento, que nós não temos. Em muitas circunstâncias, nós desumanizamos o outro, porque o outro pensa diferente, porque o outro não tem, é de outro país, ele vai vir para cá, vai tirar meu emprego, porque o outro não tem orientação sexual e eu discordo na minha religião. E nós temos visto, e aí a gente assusta com a violência. Aí a gente assusta com certas coisas, como contra a humanidade. Nós estamos nos comportando como analfabetos do ponto de vista emocional, a nossa sociedade. Talvez os nossos comportamentos não sejam tão graves a ponto de cometer crimes, mas muitas vezes a nossa omissão ou coisas que nós falamos podem incentivar as pessoas a raciocinarem de forma equivocada, a não ver o outro como um ser humano. Como se nós fôssemos superiores, como se nós merecêssemos mais, como se o outro não tivesse o direito a viver, a existir, a pensar diferente de nós. Cristo não veio dizer que a religião dele era espírita, era católica, era evangélica, a religião dele é o amor. O bem que ele veio pregar era nós enxergarmos o outro e, com as diferenças e apesar das diferenças, nos respeitarmos. Com isso a gente não quer dizer que a gente consiga muitas vezes conviver com pessoas cujo comportamento, ele seja um comportamento ainda muito arraigado em atitudes extremamente violentas e perigosas. É necessária a compreensão de determinadas atitudes. Não se pode passar a mão na cabeça de alguém que se dedica a matar, de alguém que se dedica a planejar o mal. Mas, do ponto de vista emocional, apesar de tudo, nós não podemos mais ser analfabetos emocionais e morais, julgando, porque nós julgamos. E quando eu falo nós, eu não estou falando para vocês, estou falando nós. Quando a gente vê, a gente para, a gente vê alguma coisa, a gente fala, misericórdia, isso só pode ser um monstro. Eu já julguei. Eu já julguei que eu sou mais capaz de discernir o mal do que ele. E nós, muitas vezes, não percebemos isso. E nós não podemos jogar a culpa no videogame, na televisão, na internet, nos jogos. E nós temos que nos focar na nossa moral, em como nós estamos educando, ensinando, exemplificando para os nossos filhos, para que eles compreendam, consigam fazer discernimento, e mesmo que eles vejam coisas como esses jogos, esses videogames, hoje tem até, eles fazem como que eles chamam? Eles criam desafios, né, para você ir e praticar o mal. Se a gente não for analfabeto emocional, a gente não vai fazer. Se os nossos filhos, claro, respeitar a evolução espiritual, porque a gente não tem o poder de dominá-los, lógico, mas se nós dermos a nossa melhor orientação para que eles compreendam a visão do outro como ser humano e de que certos comportamentos são... Eu não posso fazer parte de uma tribo, escolher matar as pessoas, sair dando tiro. Eles vão ver aquilo e eles não vão. Eles vão fazer a escolha de fazer o bem.
Eles vão fazer a escolha de não pertencer a esses grupos. Porque senão nós estamos criando crianças em que o número de suicídios está enorme. Em que essa falta desse equilíbrio e dos pais mostrarem a realidade, conviverem com a realidade, demonstrarem que a vida não é só facilidade e que as pessoas são diferentes, e que as pessoas são doentes, e que as pessoas têm outra orientação sexual, e que as pessoas têm outra cor, têm outra religião, têm outra forma de pensar, e que nós precisamos aceitar. Algumas não são possíveis conviver devido à periculosidade delas, e nós temos que saber reconhecer, orar por elas, mas não vamos conviver, elas vão responder pelas leis humanas, inclusive pelos crimes que praticam. Mas nós precisamos fazer com que os nossos filhos e nós entendamos e vejamos o outro, consigamos fazer esse espelhamento emocional, de entender, de compreender e de ver o outro como humano. Dentro do Espiritismo, nós recebemos as orientações para isso. E nós não podemos jogar a culpa da terceira. Porque nós temos muitos exemplos de pessoas que nascem em locais em que dali a gente não imaginaria que sairia uma pessoa de bem. Pessoas que nascem, pai e mãe joga fora, vivem em favela, em orfanato, em dificuldades econômicas mil, com pais violentos. E às vezes essas pessoas conseguem se tornar pessoas de valor. Elas fazem escolha até no pântano, no perigo brota. E nós temos, por outro lado, pessoas que recebem todo o conforto, todos os exemplos, todo o ensinamento, e elas escolhem fazer o mal. É o nosso livre-arbítrio. Mas nós não podemos simplesmente achar que o bem e o mal é tão linear, tão simples, que a gente consegue entender, identificar e separar. Porque muitas vezes nosso comportamento navega pelo caminho do mal e nós praticamos esse mal, incentivamos esse mal, porque a gente não para refletir que o nosso comportamento às vezes é exclusivo, é preconceituoso, e isso também é praticar o mal. Com quem Jesus convivia? Administrar uma cidade, um estado, um país, se a pessoa está responsável, ou os nossos governantes, eles administram, parece mais uma oligarquia, né? As leis são feitas a benefício deles, então isso vem ao mal. Claro que é. Mal. Você imagine, a gente fica aqui embaixo só criticando. Imagina a responsabilidade espiritual que essas pessoas assumiram. A gente não tem noção. A gente fala, fulano é isso, ciclano é aquilo. É o que não queria ter o peso espiritual que esse povo tem, então eu não tinha condição para aguentar. Porque imagina a responsabilidade daqueles que vêm com um dever, né, de fazer o melhor para um povo. Quando eles fazem como Gandhi, né, os outros, eles chegam com louvores. Quando eles não fazem o que deveriam, imagine os encargos que, por exemplo, nosso irmão Hitler carrega. Ninguém veio para fazer o mal. Nós escolhemos fazer o mal. E aí, as consequências são a colheita do plantio que a gente fez. Então, mas nós que estamos aqui, que somos pequenininhos, que mal cuidamos da nossa família, né? Mal é má, né? Às vezes a gente vem pra gente, né? Muitas vezes a gente acha que eu fiz tudo certinho. Mas eu ensinei meu filho que empregado é uma raça à parte. Que só come o que sobrar, e se sobrar da minha mesa. E eu acho que eu pratico bem. Porque eu pago salário. Eu pago certinho salário. Nós precisamos refletir sobre como nós vivenciamos diante dos convites que a espiritualidade nos faz sobre o bem e sobre o mal. Somos criados simples e ignorantes.
Os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos sempre nos chamam a trilhar o caminho do bem. E é um caminho de reforma constante, de reflexão constante, de reavaliação, de reconhecimento de que nós falhamos todo dia e de tentar todos os dias mudar os nossos comportamentos. Por outro lado, as facilidades que a vida nos oferece, ainda mais no mundo hoje com tanta informática, coisa informática, são muitas facilidades. O caminho para a perdição é muito mais prático, muito mais rápido e no início muito cheio de sorrisos. E às vezes a gente vai por ele, trilhando com a certeza de que a gente está fazendo bem. Porta larga. Oi? Porta larga. Porta larga. Só que às vezes a gente acha que está certo. Quantas vezes a gente fez isso na humanidade, né? Sim. Eu sou representante de Cristo. Né? Os papados, as inquisições. E muitas vezes hoje ainda. Às vezes a gente acha que a gente sabe mais. Às vezes a gente acha que a gente ocupa uma determinada posição. A gente né? Então, todos os dias nós somos convidados a fazer o bem e a fazer o mal. E fazer o bem e o mal é plantar a tiririca ou plantar as rosas. A tiririca vai brotar rapidinho, gente. Dura esse livro dela depois. Ela faz o estrago que quem tem um jardim sabe muito bem. Né? A rosa, eu creio que seja uma das plantas mais capciosas para você ver. Ela florir, tem espinhos, até que ela dê. Mas ela vai dar flores, ela vai perfumar. A gente vai se espetar, a gente vai se machucar, mas a gente vai obter o perfume dela, que é o reconhecimento das escolhas do bem. Então Jesus nos convida todos os dias. O que eu escolho? Fazer o bem ou fazer o mal? Ele nos chama todos os dias. A escolha é nossa. Então a gente reflita sobre nós todos os dias. Obrigada.